A crise política em Moçambique após as recentes eleições presidenciais ganhou uma nova dimensão com a ação da sociedade civil no Tribunal Penal Internacional Africano, TPIA. O ativista Wilker Dias entrou com um processo na África do Sul para questionar a decisão do Conselho Constitucional, que declarou Daniel Chapo, candidato da Frelimo, como vencedor das eleições. A iniciativa busca anular a posse de Chapo, alegando irregularidades e violação de princípios democráticos. Essa ação destaca o papel crescente do TPIA como instância regional de justiça e suas potenciais implicações para o cenário político e institucional moçambicano. O que é o Tribunal Penal Internacional Africano? O Tribunal Penal Internacional Africano, TPIA, é uma instituição criada para lidar com crimes graves no continente africano, incluindo genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outros crimes que violam os direitos humanos. É uma extensão do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, STAJ, e reflete os esforços da União Africana para promover uma abordagem regional às questões de justiça internacional. Competências do TPIA. Julgamento de crimes graves. Do TPIA se concentra em crimes que afetam gravemente os direitos humanos e a estabilidade regional. Questões políticas e eleitorais. Embora o tribunal não atue diretamente em disputas eleitorais, pode considerar casos em que ações de líderes políticos ou instituições resultem em violações de direitos humanos. Imparcialidade regional. O TPIA busca ser uma alternativa ao Tribunal Penal Internacional, TPI, oferecendo uma abordagem mais próxima e culturalmente sensível aos desafios do continente. O que esperar do TPIA no caso moçambicano? A ação movida por Wilker Dias levanta questões sobre a legitimidade do processo eleitoral e as possíveis violações de direitos humanos associadas a fraudes ou repressão política. No entanto, para que o TPIA aceite o caso, é necessário demonstrar que as irregularidades configuram crimes graves ou violações sistêmicas dos direitos fundamentais. Admissibilidade do caso. O tribunal analisará se há base legal para atuar, considerando a natureza das alegações e as evidências apresentadas. Pressão regional. A aceitação do caso pelo TPIA poderia gerar pressão sobre o governo moçambicano para garantir maior transparência e respeito aos princípios democráticos. Limitações institucionais. O TPIA ainda enfrenta desafios estruturais, incluindo questões de financiamento e cooperação entre os Estados-membros da União Africana. A ação judicial no Tribunal Penal Internacional Africano, TPIA, contra o resultado das eleições presidenciais em Moçambique pode desencadear diversos impactos políticos, sociais e jurídicos. Abaixo, detalhamos os principais possíveis desdobramentos. 1. Perda de legitimidade internacional. Um processo movido contra o governo moçambicano no TPIA chamaria a atenção da comunidade internacional para as alegações de fraude eleitoral e possíveis violações de direitos humanos. Impacto diplomático. Países parceiros e organizações internacionais poderiam rever seus laços diplomáticos e econômicos com Moçambique, especialmente aqueles que priorizam relações baseadas em valores democráticos e direitos humanos. Fragilidade institucional. A legitimidade de Daniel Chapo como presidente da Frelimo como força política dominante seria abalada, gerando dúvidas sobre sua capacidade de governar de maneira inclusiva e democrática. Implicações econômicas. Investidores estrangeiros e instituições financeiras poderiam adotar uma postura mais cautelosa em relação a Moçambique, reduzindo fluxos de capital e dificultando o acesso a financiamentos internacionais. 2. Intensificação da crise política. A judicialização do caso pode inflamar ainda mais a tensão já existente no país, com o risco de agravar o cenário de instabilidade. Mobilização popular. A ação no TPIA pode servir como um catalisador para que a oposição e a sociedade civil intensifiquem protestos e manifestações contra o governo. Movimentos sociais podem ganhar força ao se sentirem representados em uma instância internacional. Polarização. O caso pode exacerbar divisões políticas e sociais, com a oposição usando a denúncia para reforçar suas críticas ao governo e a Frelimo mobilizando sua base para defender o resultado eleitoral. Risco de conflitos. Em um contexto de maior pressão política, há o perigo de confrontos entre manifestantes, forças de segurança e apoiadores do governo, ampliando o risco de violência. 3. Possível repressão. Diante do aumento da pressão interna e externa, o governo moçambicano pode recorrer a medidas repressivas para tentar manter o controle.
Criminalização de ativistas, críticos do governo, como Wilker Dias, podem enfrentar perseguição judicial, intimidações ou até detenções arbitrárias. Restrição de liberdades, o governo pode implementar medidas que limitem a liberdade de expressão, reunião e imprensa, como censura a veículos de comunicação ou proibição de manifestações públicas. Fortalecimento do autoritarismo, a repressão pode sinalizar um endurecimento do regime, prejudicando ainda mais a imagem do governo perante a comunidade internacional e exacerbando o descontentamento popular. 4. Precedente jurídico. Uma eventual decisão do TPIA contra o governo moçambicano teria repercussões significativas no continente africano. Fortalecimento da justiça regional. O julgamento pelo TPIA pode afirmar sua relevância como uma instância jurídica para lidar com questões complexas envolvendo crimes políticos e violações de direitos humanos na África. Exemplo para outros países, os governos de outros estados africanos com histórico de eleições contestadas ou repressão política poderiam enfrentar maior escrutínio, com a sociedade civil e a oposição se inspirando no caso moçambicano para buscar justiça em tribunais regionais. Impacto nos processos eleitorais. A decisão pode pressionar estados africanos a adotar medidas mais robustas para garantir eleições transparentes e justas, bem como fortalecer suas instituições democráticas. O processo no TPIA não apenas coloca o governo de Moçambique sob os holofotes, mas também levanta questões mais amplas sobre a legitimidade democrática e a governança no continente africano. Enquanto a ação pode oferecer esperança para aqueles que clamam por justiça, ela também representa um risco de agravamento da crise política e social no curto prazo. Para o governo da Frelimo, a escolha será entre resistir com repressão, arriscando seu isolamento internacional, ou dialogar com a oposição e a sociedade civil para buscar uma solução pacífica e inclusiva.